Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live na presença de todos. Hoje, uma live especial, onde nós iremos trazer para vocês a atualização do JP com evidências. Então, vou trazer evidências históricas, depoimentos a respeito da viagem do tempo e do teletransporte. Aliás, todas essas tecnologias, elas são englobadas na tecnologia WAP, ou OVNI. Por isso que existe tanta resistência para revelar os discos voadores, ou OVNIs, ou WAPs, como queira, porque essa tecnologia abarca várias tecnologias diferentes. Antigravidade, teletransporte, viagem no tempo e energia livre. Todas essas tecnologias estão envoltas, estão conectadas diretamente, estão relacionadas com a tecnologia dos OVNIs, ou seja, a base tecnológica que irá nos conduzir para o futuro Star Trek. Tá ok, meus amigos? Hoje também eu vou falar um pouquinho a respeito do que está acontecendo nos bastidores mundiais. Em janeiro, no final de janeiro deste ano, o Benjamin Fonfort, aliás, a gente vai trazer também a atualização do Benjamin Fonfort na íntegra para vocês, nesta noite de sábado, dia 8/7/2023, ele foi bastante incisivo. Ele disse o seguinte: grande parte da cabal está desertando. Vamos lá, meus amigos. Informação da Helena Danã. Hoje, os trevosos estão andando como galinhas sem cabeças. Aliás, foi esse o termo que a Helena utilizou. Foi Torrano Dion, se eu não me engano. Parafraseando aqui. Então, eles não têm mais os seus mentores intelectuais. Nem o Pindar, nem o Ninurta, que caminhavam na Terra e assessoravam os negativos, faziam essa assessoria, davam essa assistência. E, com isso, muitos membros da cabal, principalmente da dinastia Rothschild, começaram a reconsiderar. Então, está tendo uma grande deserção. É uma debandada generalizada dos membros da cabal. Os Rockefeller, nem tanto. Eles continuam, eles não largam o osso. Os Rockefeller continuam resolutos. Eles não mudam de postura. Mas, no entanto, grande parte, não digo todos, mas grande parte da dinastia Rothschild já está mudando. E isso é perceptível. Por quê, meus amigos? Porque se não tivesse essa ajudinha, estão facilitando as coisas para os chapéus brancos, não haveria os denunciantes. Como que vocês acham que essa lei de proteção aos denunciantes passou? Como que vocês acham? Passou. Ou seja, indo contra todo um histórico, porque antigamente isso aí era barrado automaticamente. E agora está com campo livre, está com campo aberto. Por que será? Por que será também que o Putin está avançando? Por que ele está ganhando? Por que ele está tendo adesão do Xichao? Porque eles sabem que está tendo essa debandada, meus amigos. Eles estão facilitando este processo. Eles querem anistia. Compreenderam? O Benjamin Fonfort foi bem categórico. Eles querem anistia. E está tendo essa negociação. Mas é apenas uma porcentagem. Então, não são todos. Uma grande porcentagem ainda permanece do lado escuro. Vocês podem observar aqui. Deixa eu só confirmar se está tudo ok. Tudo ok. Aqui, atualização do Benjamin Fonfort, dia 23/1/2023. No início do ano. O fim do regime Rockefeller e o início da idade do ouro do hidrogênio. A rendição dos Rothschild. Então, existe um racha. Os Rockefeller, os Rothschild, que trabalhavam em harmonia, em conjunto, agora eles se tornaram rivais. Está tendo uma dissidência. E o colapso do governo Rockefeller sobre os Estados Unidos da América nos permitirá viver como milionários na próxima era de ouro do hidrogênio. Essa é a grande história por trás de todas as notícias sobre o alcance do teto da dívida dos Estados Unidos e a derrocada da Usantia e a queda do falso regime do BID. Por que nós vamos viver como milionários? Porque quando essas tecnologias forem reveladas, todas as pessoas terão um alto padrão de vida e vão viver, sim, como milionários. Ok, meus amigos? Energia livre, camas holográficas de cura. Aliás, o princípio da cama holográfica de cura também está conectado com o fenômeno OVNI, o WAP. Veja que engloba praticamente todas as tecnologias que nós necessitamos. Por isso, existe tanta resistência para revelar essas tecnologias. Tá ok, meus amigos? Então, os Rothschild, a partir do momento que eles souberam que a Federação Galáctica de Mundos está presente, está cercando aqui, sitiando o nosso sistema solar, 4 naves-mães, e eles têm conhecimento de causa. Então, eles sabem. Sabem também que os extraterrestres negativos foram expulsos. Tanto é que eles trabalhavam com eles, não estão mais aqui. Então, eles sabem muito bem disso, mais que qualquer um. Eles têm certeza absoluta, porque eles sentem isso na pele. Muitos estão optando, sim, em ajudar a Aliança da Terra para ter a anistia. Tá ok, meus amigos? É isso que está acontecendo. Por isso que está tendo tantas facilidades, tantos facilitadores.
Compreenderam? É por este motivo. Eles estão ajudando, né? Facilita as coisas para que realmente a agenda da Aliança da Terra possa ser, possa alcançar o seu objetivo, possa atingir o seu objetivo máximo, que é a revelação das tecnologias e a libertação do planeta Terra, assim como o QFS. Então está tudo em andamento. Alguém pode me perguntar assim, mas existem muitos líderes que não querem largar o osso. Meus amigos, quando a Cabal trabalha com os líderes, quando eles escolhem esses líderes, é porque geralmente eles não são pessoas assim idôneas, para não dizer outra coisa. Então essas pessoas escolheram mal, e principalmente porque eles estão ainda engessados na questão ideológica. Então grande parte desses líderes vai permanecer no lado trevoso até o fim. Tá? Esta que é a verdade. Tá, ok? Muito bem. Só que tem um detalhe, tá, meus amigos? Assim que os Estados Unidos for retomado, todos os governos trevosos do mundo caem junto. Tá? Daqui a pouco a gente vai comentar. Todos, de uma só vez. Um verdadeiro efeito dominó. E será fulminante. Não vai demorar, não. Assim que os Estados Unidos for retomado, todos os países estiverem no domínio da Cabal serão libertos automaticamente. Sobre o jugo, no caso da Cabal, serão libertos automaticamente. Aqui, meus amigos. Começando aqui, restam apenas 3 ramos do governo dos Estados Unidos. Falando em governo dos Estados Unidos, como eu havia dito para vocês, meus amigos, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos é peça-chave. É peça-chave, é determinante nesse processo. Assim que nós retomarmos os Estados Unidos, o mundo será livre. Ok? Este é o único entrave, é o único verdadeiro entrave que está impedindo a transformação do mundo, as revelações, o QFS e tudo mais. Ok? Muito bem. Restam apenas 3 ramos do governo dos Estados Unidos. 3 barreiras. Quais seriam essas barreiras? A BlackRock, o Highton e a indústria, a indústria dos fármacos. Muito bem. Precisamos estabelecer controle sobre essa elite corrupta neste país. Aqui palavras do coronel Douglas Macgregor. Não acho que chegaremos às eleições de 2024. Repetindo, não acho, segundo a opinião, essa aqui é a opinião do coronel Douglas Macgregor, que nós chegaremos às eleições de 2024 na América. Acho que tudo vai explodir em Washington mais cedo. E veja que esse homem tem informações privilegiadas. Tá ok, meus amigos? Muito provavelmente sequer haverá eleições de 2024. É realmente impressionante. Realmente impressionante. Deixa eu ver aqui, meus amigos, mais informações a respeito de exopolítica para vocês. Que fantástico. Aqui, o Tim Bucker, sempre ele. Tim Bucker. Aqui, veja só, essa informação, Twitter dele aqui também, abre aspas, há testemunhas suficientes, pilotos qualificados, suficientes, astronautas, literalmente nossos heróis, que se apresentaram sobre as coisas e, portanto, acho bastante evidente que o governo está encobrindo, disse o congressista. Abre aspas. É a razão pelo qual não temos nenhuma dessas informações agora, é que muitas delas estão compartimentadas, que as pessoas que poderiam ligar os pontos já se foram, e é verdade. A grande maioria dos homens importantes, importantes do passado, como o Bill Tompkins, o William Cooper, o Bill Cooper também, o sargento-major Robert Dean também, pessoas chaves que poderiam esclarecer tudo isso. Questionado sobre qual motivo o governo poderia ter para encobrir essas descobertas, Bucker foi bem claro, ganância e poder. Ganância do complexo industrial norte-americano e de uma elite que está restringindo essas tecnologias como uma forma de dominação e subjugar a humanidade e a economia mundial, ou seja, os metacapitalistas. O congressista Tim Bucker novamente faz declarações ousadas de que viu evidências de que OVNIs são de outro mundo e também voam debaixo d'água, porque muitos são oriundos de outra dimensão. O ímpeto para a divulgação oficial continua a crescer. Abre aspas. O congressista diz que OVNIs desafiam a física como conhecemos e voam debaixo d'água. Michael Salla, que posto do Dr. Michael Salla. Congressista do Comitê de Inteligência diz que os alienígenas têm a tecnologia para transformar humanos em brinquedos de carvão. Ou seja, se eles quisessem, eles poderiam simplesmente reduzir a humanidade a nada. Um congressista do Tennessee, que investiga OVNIs, afirma que as naves parecem desafiar a física como a conhecemos. No caso, ele está se referindo aqui ao Tim Bucker. Acredite que não há dúvida de que os objetos nos céus não são desta terra. Ou seja, têm origem extraterrestre. E tem a capacidade de voar debaixo d'água e nunca deixar rastros de calor. Impressionante esse depoimento. E ele está prometendo, meus amigos, uma audiência no Congresso que daqui a pouco nós iremos comentar. Ok? Daqui a pouquinho nós iremos comentar. Vários denunciantes irão se apresentar, apesar que não tem uma data pré-estabelecida e nós acreditamos sim que ocorrerá ainda este ano de 2023. Realmente espetacular. Mais uma informação para vocês.
Estamos muito perto de um anúncio oficial da presença extraterrestre. Repetindo, estamos muito perto de um anúncio oficial da presença extraterrestre. Em algum momento, nos próximos dias ou meses, algum governo do primeiro mundo, países como Estados Unidos, Europa, Rússia, decidirá fazer um anúncio oficial sobre a existência de vida fora da Terra. Até mesmo sobre a presença extraterrestre em nosso mundo, porque eles já estão aqui há muito tempo. Já parece inevitável que tal evento ocorra, ou seja, vai acontecer. Não é que se vai acontecer, é quando vai acontecer. E tudo indica que em breve, muito em breve, não vai demorar, ocorrerá uma revelação em grande escala. Naquele dia, despertaremos e ligaremos a TV ou rádio e ficaremos atônitos com a notícia, abre aspas, a agência X acaba de anunciar que existe vida extraterrestre. O planeta Y, ou a agência Z, acaba de confirmar que uma nave extraterrestre visitou a Terra há milhares de anos. Bem interessante, fabuloso. O primeiro contato, Helena Danann. Como esse processo vai acontecer? Quais são as etapas? Helena Danann revela. Primeiro passo, não estamos sozinhos. Da onde vai vir isso? Pode vir com o Avi Loeb, com as pequenas esferas, na expedição que ele fez há pouco, em Papua Nova Guiné, no Oceano Pacífico. Aliás, eu estava vendo um artigo dele, no site dele, que é muito extenso, então a questão ia ficar muito maçante para vocês, tá, meus amigos? Eu vou ter que resumir aqui. Eles vão fazer uma análise precisa agora, mas ele está muito otimista que ele vai provar, sim, a existência de vida extraterrestre através desse objeto interestelar. Fantástico. Né? Então é bastante promissor. Primeiro passo, não estamos sozinhos. Após a chegada das raças guardiães da Confederação Intergaláctica em nosso sistema estelar, em outubro de 2021, as raças guardiães, que são de densidade superior, e a gente coloca aqui o Conselho dos Nove, assim como a Confederação Intergaláctica, um plano coordenado foi acordado com a Federação Galáctica dos Mundos e Aliança da Terra, para a maior divulgação de todos os tempos. Aí vem a informação do general Van Herk, que recebeu os planos de divulgação. Esse plano, por certo, está em andamento. Então, tudo que está acontecendo, tá, meus amigos? Os denunciantes se apresentando, a conferência do Dr. Steve Greer, agora novos denunciantes que irão se apresentar, tudo isso faz parte do plano. Muito bem. Nossos aliados extraterrestres estão encarregados de se mostrar cada vez mais em nossos céus. Só ver as sondas. As sondas, não sou eu que estou dizendo. O Kirkpatrick, que é o chefe da ARO, ele foi bastante incisivo. Esferas metálicas são vistas todos os dias. Sondas que nós não sabemos explicar. Juntamente com naves de engenharia reversa, que fazem parte dos programas espaciais secretos da Terra. A Aliança da Terra é responsável por divulgar arquivos que foram mantidos ocultos pelo Estado Profundo por muito tempo. Por vários anos, uma série de fatores foram desencadeados que abriram caminho para uma revelação extraterrestre. Porém, nos últimos meses, as informações aumentaram. E hoje vemos que toda semana aparece um informante novo. Geralmente um ex-funcionário do governo ou um ex-militar que afirma ter presenciado naves tecnológicas não terrestres ou seres não humanos. Aqui você abre aspas, tá? Legendas extraterrestres, seres não humanos, ou seja, extraterrestres. Vejamos alguns fatores muito importantes. O Sir Kirkpatrick, chefe da ARO, do Pentágono, e Avi Loeb, um físico de Harvard, revelaram um mês atrás que naves-mães poderiam estar no sistema solar, enviando sondas para a Terra. Essas sondas são OVNIs que vemos no céu. Aqui, a fonte para vocês, meus amigos. David Crash, também roubando a cena, fazendo várias entrevistas mundo afora, um condecorado oficial sênior, tá? Não é qualquer um, da Força Aérea dos Estados Unidos, ex-associado da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, NGA, e do Escritório Nacional de Reconhecimento, NRO, decidiu se tornar um denunciante, algumas semanas atrás. Crash revelou que seu país possui naves tecnológicas não criadas na Terra. E também relatou que os restos de OVNIs foram submetidos à engenharia reversa para criar protótipos de aeronaves. Crush também disse que existe tecnologia alienígena que pode beneficiar a humanidade. Porém, essa está escondida devido a interesses econômicos. Interesses econômicos. Para sustentar o sistema babilônico financeiro. Porque é simples. Revelou as tecnologias, o sistema babilônico financeiro deixa de existir na mesma hora. Entenderam? Corporações, acabou tudo. Tudo. Governo, todos os governos trevosos caem também na sequência. Recentemente, Avi Loeb, aliás, vai moldar toda a estrutura, todo o tecido social. Todo o tecido social será modificado. E vai afetar tudo na nossa sociedade. Toda quebra de paradigmas, história, religião, política, envolve tudo. Engloba todas essas coisas. Recentemente, Avi Loeb, o físico de Harvard, empreendeu uma expedição ao Oceano Pacífico em busca de restos de um objeto interestelar, que caiu em 2014. Fato confirmado pela NASA. E ele recebeu o sinal verde para fazer essa expedição. Quem é que deu esse sinal verde? Tudo bem, foram os chapéus brancos, mas com a conivência de muitos desertores da Cabal.
Vejam que a afirmação do Benjamin Funford realmente está se concretizando. Né? Loeb relatou ter encontrado uma série de fragmentos metálicos, né? Esferas. Muito bem. Segundo passo. Primeiro contato civil com outros humanos. Mais tarde, dependendo de nossa capacidade de processar a primeira etapa, né, porque a humanidade tem que assimilar este impacto tremendo. Eu não sei se isso vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então vai ter que formar uma narrativa, condicionar as mentes, preparar o imaginário coletivo da humanidade para conseguir passar para o segundo estágio. Né? Preparar a base e as pessoas do sistema Centauri, novamente Celo e Meton, né, do sistema de Alpha Centauro, serão as primeiras delegações a fazer contato civil. Por quê? Porque eles são análogos aos seres humanos. Público em nome da Federação Galáctica de Mundos, como embaixadores, não só porque estiveram envolvidos nos primeiros encontros com o presidente Eisenhower, né, porque a comissão de seres extraterrestres que entrou em contato com Eisenhower em 1954 eram de Alpha Centauro. Né? Então, faz sentido eles terem essa primazia. Na elaboração de novas tecnologias e sistemas de defesa desde a década de 1950 com a Marinha dos Estados Unidos, com a criação do Programa Solar WADA e outras células progressistas em nossos governos, mas também porque se parecem e são perfeitamente como nós. Então vai ser mais fácil, vai ser mais receptível. Seres exatamente análogos como nós. E tem mais, meus amigos. Existem muitos seres de Alpha Centauro que vivem no nosso meio. Tá? Daqui a pouco vocês vão ver na atualização do JP. Ok? Muitos seres de Alpha Centauro que trabalham, têm famílias aqui na Terra há muito tempo. Aliás, se você for pegar a informação do Valtor, o Valtor, quando ele esteve aqui em 1957 e entrou em contato com o presidente dos Estados Unidos na época, né? Exatamente, ele trouxe várias pessoas com ele, em várias partes do mundo. Né? E eles começaram a trabalhar com o governo e também no setor civil. Isso, inclusive, você acha essa informação no livro O Estranho no Pentágono, do Frank Stangers. Fantástico. O Igor Swang também fala. Né? Por exemplo, a George Adamski, George Van Tassel, Howard Menger teve contato com esses humanos, com esses extraterrestres que se passavam por humanos, que estavam infiltrados na nossa sociedade. Tá, meus amigos? Não estou me referindo a sementes estelares, estou falando de seres extraterrestres reais infiltrados na nossa sociedade. Muitos têm família e alguns são pequeninos e estudam na escola, tá? De repente você já viu um deles, já conversou com um deles e nem sabe. Alfa Centaurianos vivem entre nós há muito tempo, infiltrando-se em nossa sociedade em todo o mundo. Os Pleiadianos e tal Centianos e tal 7 também farão parte desse primeiro grupo. Muito bem. A Alfa Centauri são muito brancos, cabelo branco, pele pálida. Daqui a pouco a gente vai elucidar isso daqui. Presta, olha, meus amigos, vamos linkar essa informação com a atualização do JP, que é bombástica. Então prestem bastante atenção. Tudo que eu estou dizendo aqui se liga, são peças de um enorme quebra-cabeça. Então é muito importante vocês prestarem bastante atenção. Presta atenção nesse menino aqui, olha só. Pele pálida, cabelo branco, um típico ser de Alpha Centauro. Presta atenção, muito bem. E vamos abordar agora a atualização do Benjamin Funford. Muito bem, prestem atenção. Vai valer a pena, vai valer cada segundo seu nessa live. Presta atenção. Muito bem. Vamos lá. Aqui, Benjamin Funford. Dia 3/7 de 2023. A última atualização do Funford. Muito bem. Agitação na França, Bélgica e Suíça. Você sabe o que aconteceu recentemente. Teve aquele rebuliço, convulsão social na França, por causa de um garoto que acabou desencarnando, por causa de um policial despreparado, e isso acabou desencadeando várias consequências terríveis nesse local, e está se alastrando também para outros países da Europa. É um sinal claro disso. Homens em uniformes pretos, idênticos a botas de policial, estão causando estragos, passando-se por manifestantes, imigrantes, e esta é a velha estratégia maçônica P3, de começar com a ordem a partir do caos. Aliás, é uma dos lemas deles, tá, meus amigos? Trata-se de criar, ordem a partir do caos. Como eu falo, prestem atenção, meus amigos. Como existem muitos membros da Cabal que são dissidentes, que desertaram e estão cooperando com a Aliança da Terra, eles usam as mesmas táticas, porque é o que eles conhecem, é o que eles sabem muito bem. Aliás, eles são expert nisso. Só que de uma forma invertida, a favor da causa da aliança. Eles usam a mesma estratégia, a ordem a partir do caos, ok? Trata-se de criar tanto caos, mais uma bagunça, uma balbúrdia absurda, que as pessoas vão dar boas-vindas quando o poder for reconstituído, independente de que forma vier. Entenderam? Muito bem. Interessante. Aqui. Vai lembrar que a sede do BIS, Banco de Compensação Internacional,
da OMS, entre outros centros de poder, desses trevosos, fica na Suíça. O mesmo se aplica à Bélgica, onde fica a sede da União Europeia. Além disso, deve-se notar que os rebeldes, imigrantes, entre aspas, aqui tá, vocês estão entre aspas, estão atacando sistematicamente as instituições em toda a Europa. E tem mais informações aqui. A Alemanha pode enfrentar cenário parecido ao da França, alerta a polícia. A coisa está se alastrando. Realmente a Europa virou um barril de pólvora. A polícia da Alemanha não descarta a possibilidade de protestos na Alemanha, parecidos com os da França, informou Die Welt. Abre aspas. Na Alemanha, tais tumultos também são possíveis em certos lugares, declarou o chefe do sindicato policial, Jochen Kopelk, embasando suas explicações na rejeição da democracia, do Estado e da autoridade do Estado aumentaram na Alemanha, ou seja, um espírito de insatisfação e revolta. O policial culpou moradores de cidades de terem dificuldades em se adaptar à digitalização e às mudanças no mercado de trabalho, o que pode ser um dos fatores para os tumultos. É claro que eles têm que achar alguma explicação xixilenta, né? Como sempre. Mas é lógico que não é isso, né, meus amigos? Obviamente. Entretanto, a chefe da Organização Social Alemã, SOVD, a Michaela Engelmeyer, explica o risco de tumultos no país pelo salto do custo de vida. Aí já é um motivo plausível, aí já faz sentido. Custo de vida elevado, é verdade. Que faz o rendimento de cada vez mais pessoas suprir apenas o essencial. As pessoas mal estão tendo o que comer. As impulsiona a votar em partidos da oposição extrema. Estão dando várias explicações. Ninguém sabe o que está acontecendo, meus amigos. A coisa realmente está saindo do controle e eles querem achar alguma justificativa. Muito bem. Para acordar as ovelhas, o Bidet, marionete, Bidet, faz muitos discursos e declarações estranhas. Aliás, está cada vez mais, não está mais estranho, está bizarro mesmo. Já virou algo bizarro. Como candidato à presidência, por exemplo, em uma reunião com o primeiro-ministro indiano, o Narendra Modi, ele se sofreu bastante, eu não queria estar na pele do Narendra Modi. Ele disse, por ouvir tanto devaneios, né? Ele disse, tanto devaneios. Teve que passar por esse momento, não deve ter sido nada agradável. Ele disse, abre aspas, vendi muitos segredos de Estado e muitas coisas muito importantes. A mídia de propaganda corporativa tentou encobrir isso como uma pegadinha, mas todos nós sabemos que é verdade. Impressionante, né? Não é possível, ele deve estar senil. Não é possível uma coisa dessa, é inacreditável. Aqui. Então você ouve, mas não para por aí. Então você ouve o Bidet, aqui, marionete, falando sobre a derrota do urso na guerra do Iraque. Impressionante, o urso está perdendo a batalha no Iraque. Não é mais na Osante, é o Iraque agora. Acho que ele está em 2013, não consegue situar no tempo. Está perdidinho, totalmente perdido. Ele realmente sofre, com certeza, de alguma coisa, porque isso não é normal. O Bidet também falou dia 29 de junho agora, em uma entrevista, que os Estados Unidos de 1960 estavam em uma batalha civil e confundiu a Constituição com a Declaração de Independência antes de deixar o 7. Ele confundiu a Constituição com a Declaração de Independência. E ainda, para acabar de vez, ainda falou da Batalha Civil de 1960, não é mais do século XIX. Não é mais 1860, é 1960. Só errou 100 anos, né, Bidet? Só 100 aninhos. Isso não é nada, imagina. Qualquer um faz isso, né? Totalmente justificável. Aqui, é claro que eu estou sendo irônico. O avatar Bidet logo arruinará todos os denunciantes. Ele é uma máquina de pílula vermelha única. Abre aspas aqui, comentário do Benjamin Fonford. E é verdade, porque ele só dá a bola fora. É impressionante, é inacreditável. Disse o Pentágono em um comunicado. Ele conseguiu superar uma ex-presidente do Brasil. Ele já superou, com certeza. Ao mesmo tempo em que o Bidet agia como um brincalhão antiquado, o Congresso aprovou, porque você pode ser piada, não pode ser sério esse tipo de declaração. O Congresso aprovou a resolução 503, pedindo, tá? Meus amigos, eu ouvi essa informação, mas tem algumas pessoas interpretando errado. Foi um pedido de impeachment, não foi o impeachment. Tem algumas pessoas que disseram, o Bidet foi impeachmentado. Não foi, tá? É apenas um pedido por hora. Mas isso denota, sim, que a batata está esquentando. Tá? Essa que é a questão. Realmente tá pegando fogo no parquinho. Como diriam as meninas superpoderosas. Aqui, abre aspas, por crimes e contravenção, sem nenhuma menção a isso na mídia corporativa. Ninguém disse nada. Mas é verdade, porque está no diário oficial. Tá, meus amigos? Eu confirmei isso. Porque falei, eu tenho que ver, eu sou igual o Santo Tomé. Eu vi o site do Benjamin Fonford, mas eu tenho que confirmar isso daí. O Congresso aprovou a resolução 503, pedindo, alegando aqui, crimes de contravenções. Muito bem, tá aqui o artigo para vocês, no Diário Oficial, muito bem. Tá aqui, congresso.gov, tá, dos Estados Unidos, tá aqui a lei, aqui, resolução 529, relativo à resolução
503, do impeachment do Biden, presidente dos Estados Unidos, por crimes graves e contravenções, ok? Relato da Câmara 21/6/2023. Essa resolução refere-se à resolução 503 do plenário da Câmara para o Comitê de Segurança Interna do Comitê Judiciário. Essa resolução acusa o presidente Biden de irregularidades graves e contravenções relacionadas a ações tomadas que envolvem imigração e a fronteira sul, tá? Então, aqui, traduzir para vocês, tá? Muito bem. Vamos para o próximo. Fontes da CIA, isso aqui já não dá para você confirmar, mas como o Benjamin Fonford, ele é um jornalista, ele tem as suas fontes. E é óbvio que ele não vai revelar a identidade de suas fontes, né? Isso é, ele mantém o sigilo, que é um padrão de todos os jornalistas, né? No mundo inteiro, não é só dele não. Todos os jornalistas procedem dessa forma. Fontes da CIA dizem que, agente de 3 letras, dizem que o Biden, um símbolo do poder corporativo, ele é o símbolo da cabal, do poder corporativo, dos metacapitalistas, está se preparando ativamente para um processo de impeachment formal, ou seja, já estão preparando o ambiente para que isso realmente aconteça, e parece que a previsão do coronel McGregor vai acontecer. Segundo o coronel McGregor, lembra? Por isso que é importante você acompanhar a live desde o início. O que ele disse? Olha, eu acho que não vai acontecer, acho que a coisa o Biden vai cair antes das eleições de 2024. Além disso, o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, diz que o congressista indiciará o procurador-geral de Biden, o Merrick Garland, com base nas informações recebidas de denunciantes. Muito bem. E não para por aí. A coisa realmente está apertando, o caldo está engrossando. O Hunter, o filhinho do Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, esteve na Casa Branca pouco antes de acharem o quê? Um pozinho branco do mal na residência, diz mídia. Ok? Se você acha fácil, em qualquer aí, só digitar no Google. De acordo com o jornal The New York Times, o pó, apontado como substância ilícita, por uma investigação, foi achado na biblioteca da Casa Branca. Pouco antes, aqui fonte Sputnik Brasil, pouco antes da descoberta, o filhinho do Biden, considerado usuário, aliás, isso aí é notório, todo mundo sabe disso, ele mesmo confessa que é usuário, pela mídia norte-americana, esteve na residência oficial do presidente dos Estados Unidos. Por um acaso. Aqui. O Zero Ré também comenta, fez um artigo, uma matéria sobre esta questão. Serviço secreto confirma que pozinho branco foi encontrado em cubículo de telefone na ala oeste, horas após a visita do filhinho do Biden. É claro que isso vai ser investigado, aliás, está sendo investigado. Em notícias totalmente separadas, o filhinho do Biden se juntou ao seu pai e outros membros da família Biden na casa White House na terça-feira, poucas horas depois que a pozinho branco foi encontrado para assistir os fogos de artifício do 4 de julho, após uma escapadela de fim de semana em Camp David. O presidente Biden e a primeira-dama, a Jill Biden, foram acompanhados na sacada do Pórtico Sul por o filhinho do Biden, seu filho, a primeira filha, Ashley Biden, e outros membros da primeira família. Interessante. Aqui. É claro que isso está sendo investigado. E se, por um acaso, meus amigos, for comprovado que foi o filhinho do Biden, é claro que isso será um grande escândalo, ou seja, mais uma pimentinha, mais pimenta daquilo que já está super apimentado, Muito bem. Ou seja, o copo já está transbordando, Está muito prestes a transbordar. Em gota, a coisa realmente esse copo vai transbordar. Abre aspas. Restam apenas 3 ramos, meus amigos, voltando aqui para o McGregor. E apenas, presta atenção nisso. Só falta essas 3 coisas caírem nos Estados Unidos, para nos apoderarmos não dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Compreenda isso de uma vez por todas. Restam apenas 3 ramos do governo dos Estados Unidos. A BlackRock, supercorporação de trilionários que se ajuntam para ter monopólio, é um absurdo isso daí, que tem mais dinheiro, recursos e ativos que países de primeiro mundo. É uma coisa surreal, tá? Surreal. É um absurdo. A Hayton, que é a mesma coisa, e a indústria dos fármacos. Precisamos estabelecer controle sobre essa elite corrupta nesse país. Não acho que chegaremos às eleições, 2024. Quem está dizendo isso é o coronel Douglas McGregor. Eu acho que ele pode ter razão, sim. Existem evidências que apontam nessa direção. E muito provavelmente a previsão, o prognóstico aqui do nosso queridíssimo coronel Douglas McGregor vai se concretizar. Outro sinal de um movimento real é que o Congresso está reprimindo a CISA. Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura. Aqui o Congresso, tá, meus amigos? Grandes empresas de tecnologia e terceiros financiados pelo governo por trabalharem juntos para censurar, suprimir a informação dos americanos como vítima de longa data da repressão, no caso, de grandes portais, que como vocês conhecem, e outros. É bom ver que finalmente uma ação está sendo tomada
com grandes plataformas, no caso, tomada contra esses inimigos da verdade e da liberdade. E o processo está aqui, tá? É real, isso é real mesmo. Aqui, tá? Diário Oficial, Justiça, aqui, Comitê de Justiça dos Estados Unidos. Bem aqui. Novo relatório revela que a CISA tentou encobrir práticas de... Isso mesmo, meus amigos. De repressão à informação. De práticas de repressão à informação. Interessante. Tem mais ainda, tem muito mais, é só o começo. Também há sinais de algum tipo de anomalia financeira que pode ser o catalisador para o tão esperado reinício. Não reinicialização. São coisas distintas. O reinício aqui, meus amigos, referido é o QFS, é o novo sistema que vai substituir o sistema babilônico financeiro. A reinicialização seria referente ao reset de Davos. Então são coisas totalmente diferentes. Do sistema socioeconômico. De acordo com o site de sua filial, o senhor St. Louis, Federal Reserve Board dos Estados Unidos, a FRB, está indiscutivelmente falido. O Federal Reserve Board está falido. O Fed não pagou nenhum dinheiro ao governo dos Estados Unidos desde setembro de 2022, que é exigido por lei. Já é ilegal. Olha só a situação. Então, meus amigos, se isso for levado até as últimas consequências, o Federal Reserve, o Fed, poderá cair e eles vão ter que estabelecer um novo Banco Central nos Estados Unidos. Estabelecer um novo Banco Central dos Estados Unidos, pela iniciativa do estado do Texas, está construindo o quê? Um banco, né? Lastro ouro, fundos, está ali formando um banco que pode ser o paradigma, no caso, para um novo sistema econômico em todos os Estados Unidos. Pode ser um modelo, né? Está construindo um modelo que pode se expandir para todo o território norte-americano. Espetacular. Tem mais aqui. Tem muitas informações que endossam. Aqui, confirmam isso, corroboram aqui. Federal Reserve tem sido um desastre para a América. Muito bem. O Federal Reserve, aliás, meus amigos, o Banco Central norte-americano é privado. E ele é controlado por quem? Pelos Rockefeller. Tá? Essa que é a verdade. Então, o Banco Central dos Estados Unidos é controlado pelos Rockefeller. É um absurdo. O Federal Reserve vai cair e vai ser substituído, o quê? Por um banco central público, não mais dos financistas. Ok? Muito bem. Lastro ouro. Aliás, eles lutaram por isso desde o Titanic, depois outras coisas mais, só que isso é outra história. Muito em breve, quem vai contar essa história para nós será o próprio Dan Willis, que é um especialista que já marcou a entrevista aqui, tá, meus amigos? Já está praticamente encaminhado, gratidão a Josefine, que está intermediando. Então, muito em breve, teremos aqui o Dan Willis, grande Dan Willis, né? O Dan Willis, que já teve contato, aliás, ele participa, ele conhece muito tecnologia de cristal, do Dr. Maxwell Vogel, é um grande historiador, grande especialista de exopolítica. O Federal Reserve é o único responsável por toda a inflação, depressão e recessão desde sua criação. Ou seja, todas as mazelas econômicas dos Estados Unidos têm a sua origem no Fed, tá? No Federal Reserve Board. Até a criação do Fed. O poder de corporação e o Fed bastante mesmo, tá, meus amigos? Em português acho que soa legal. Em inglês acho que não vai dar essa conotação. Então o Fed está fedendo. O poder de comprar do dólar americano era essencialmente constante durante grandes períodos de tempo, desde a criação do Federal Reserve, 1913. Quem fomentou isso foi o próprio JP Morgan. Muito bem. O dólar de hoje é uma pequena fração do valor de $1 de 1912. Publiquei recentemente um cardápio de 1914, na época em que meus pais nasceram, mostrando os preços dos restaurantes, variando de 10 a 25 centavos. Imagine em 1912, você para comer um restaurante bom, nos Estados Unidos você pagava entre 10 a 25 centavos. Hoje você não pode comprar nada por menos de 10 e 25, né? Nada com 10 e 25 centavos. Não vale absolutamente nada. Milton Friedman e Anna Schwartz, em seu Monetary Story dos Estados Unidos, a história monetária dos Estados Unidos, provaram conclusivamente que o Fed, causou a Grande Depressão da década de 1930, ao permitir a contratação da oferta monetária. As altas taxas de juros do Fed servem apenas a um propósito, presta atenção nisso, insolvência bancária, cujo resultado é mais concentração nas mãos das grandes bancos, ou seja, monopólio. Você torna os bancos insolventes e apenas poucos bancos conseguem realmente lucrar. Ou seja, você cria um monopólio. Concentração de poder, concentração de dinheiro e, por conseguinte, concentração de poder. O presidente do Federal Reserve disse recentemente que a inflação foi causada por uma forte demanda do mercado de trabalho e que mais aumentos nas taxas de juros seriam necessários. A estupidez dessa posição é incompreensível. Ou seja, a coisa está ruim, vamos deixar pior ainda. Pessoas trabalhando e ganhando dinheiro, fornecendo bens e serviços, é inflacionário. Ou seja, o setor produtivo sofre, enquanto o setor especulativo é beneficiado. É sempre assim, meus amigos. Nós vemos no mundo que os mega especuladores ganham bilhões e bilhões, trilhões, simplesmente fazendo nada, imprimindo dinheiro. Exatamente isso que você está ouvindo através do petrodólar. Eles simplesmente ganhavam bilhões com especulação financeira e imprimindo dinheiro
de forma indiscriminada. Como eles obrigavam todas as nações a fazerem as suas operações bancárias através do sistema SWIFT e do petrodólar, porque você tinha que ter dólar para comprar petróleo, era uma forma de você ganhar dinheiro sem fazer nada. Enquanto isso, o setor produtivo, as pessoas que acordam cedo, que trabalham, não conseguem sequer pagar as suas contas. É culpa de quem? Dos financistas. Dos financistas, dos metacapitalistas. E o povo está acordando. Até que enfim. Né? Sem falar que quando você tem muito dinheiro, não sei o que estou falando, né? Quando você tem muitos recursos, quem tem dinheiro tem poder, ok? E o poder você pode comprar, tá, meus amigos? O dinheiro compra muitas pessoas. Essa aqui é a verdade. Vocês entenderam onde eu quero chegar. É por isso que existem tantos líderes marionetes. Ou seja, que trabalham para os banqueiros. Mais estupidez é tudo que pode ser encontrado em Washington. O que o Fed está fazendo é frustrar a vida das pessoas que querem vender e comprar casas. Frustra empresas que precisam, ou seja, o trabalhador, o empreendedor, também é o quê? Também sofre, né? É punido. Que precisam de empréstimos para financiar estoques. Frustrar investidores ao reduzir o valor de seus instrumentos financeiros. Nenhum bom propósito está sendo servido. É incrível que os americanos tolerem uma instituição que procura deixá-los desempregados, impedi-los de vender e comprar casas, que aumenta os preços, aumentar o custo dos empréstimos. Impressionante. E as pessoas estão acordando, tá, meus amigos? Estão acordando. Por isso que quem acompanha o canal sabe muito bem. O Putin não está lutando contra os Antia. O Putin não está lutando contra a OTAN. O Putin está lutando contra o Fed, Federal Reserve Bank. Este é o verdadeiro inimigo da humanidade. É esse sistema que manipula a economia norte-americana e ele esse mesmo modelo, ele tem os seus tentáculos, seus ramos, né, suas raízes, tem os seus tentáculos na Europa. Economias artificiais, entenderam, meus amigos? Que beneficiam apenas o quê? Os mega especuladores, os financistas, os metacapitalistas. Por que você acha que um trilionário se junta a outro trilionário, forma uma corporação? Para quê? Para ajudar a humanidade, para fazer ONGs? Não, porque nós queremos ajudar o planeta. São todos bonzinhos, tudo gente fina. Com um orçamento maior que a maioria dos países do mundo, que a grande maioria dos países do mundo. Vocês acham que para que eles fazem isso? Eu acho que é meio óbvio, né? Muito bem. Quando os cheques de uma empresa privada, como o FRB, estouram, significa, cheques de uma empresa privada, como o FRB estouram, significa que ela está falida, não tem como chegar a outra conclusão. Significa simplesmente que o colapso do sistema atual é uma certeza matemática. Outro sinal de que a Cabal está ficando sem dinheiro é o anúncio da Fundação Soros, de que está demitindo pelo menos 40% de seus funcionários. No entanto, eles ainda estão tentando agir como se tudo estivesse normal, usando estatísticas falsas. E está aqui informação, a fonte para vocês. Está aqui, meus amigos. 40% dos funcionários demitidos da Fundação de Jorge Soros após o filho assumir. Agora ele já entregou. Agora o seu filhinho, o Jorge Sorinhos, que está controlando isso, a Open Society Foundation. Ele é o novo líder dos negócios do pai. Aliás, ele também gosta muito de fazer festinhas lá na Casa Branca, várias festinhas diferentes, né? Bem interessante aqui. Depois que Jorge Soros, investidor americano de 92 anos, passou o bastão da liderança para o seu filho, o Alexander Soros, a Open Society, né, Foundation, sob seu controle, estão prestes a sofrer reduções significativas da força de trabalho, com pelo menos 40% dos funcionários esperados demitidos. Então, a expectativa de 40%, quase a metade, meus amigos. E se você for ver o artigo, você fala, não, mas está tudo bem, está tudo tranquilo, nós vamos demitir quase metade dos funcionários, mas está tudo bem, né? Acredite se quiser. Acredite se quiser. Nenhuma empresa, nenhuma instituição demite quase 40% dos seus funcionários se ela não estiver falindo, tá? Porque esse é o sinal, esse é um indicativo claro de falência. Não, tranquilo, isso faz parte, é um processo, é um estágio que nós estamos vivendo, mas tranquilo, está tudo bem. Acredite se quiser, tá bom? Muito bem. Próximo. O M6 também nos alertou, outra fonte, né? O Benjamin Fulford tem várias fontes diferentes, também nos alertou sobre acontecimentos no Sri Lanka, que poderiam afetar todo o sistema financeiro global. Lá, desde 30 de junho, todos os bancos estão fechados. E o M6 diz que isso é feito para estabelecer uma nova arquitetura financeira. Abre aspas. Se funcionar lá, espera-se que o resto do mundo em desenvolvimento siga o exemplo, disse o relatório. Ou seja, eles estão utilizando o Sri Lanka como uma espécie de tubo de ensaio, um experimento econômico. Vamos ver se funcionar. Se funcionar lá, a gente pode aplicar nos outros países para remodelar a economia mundial. Fantástico. Tá aqui a fonte para vocês, meus amigos.
País em crise cria feriados bancários de 5 dias para reestruturar a dívida interna. Tá? No caso, o Sri Lanka. Apareceu até no Estadão. Tá aqui. Tá. O Sri Lanka poupará os bancos de fazerem parte do seu plano local de reestruturação da dívida devido ao possível impacto nos depósitos. Aquela justificativa, aquela historinha, enquanto a maior parte do fardo será compartilhado pelo Banco Central e pelos fundos de aposentadoria, disseram autoridades locais na quinta-feira. Um banco para 5, 6 dias, meus amigos, é porque, por certo, ele vai fechar para balanço, né? Um banco não para assim por nada. É porque ele vai ser reformado, ele vai ser reconfigurado, ok? Você não para o banco do país inteiro por nada. É porque uma grande transformação vai ser testada, um grande experimento. Muito bem, à toa, ninguém faz isso à toa. A medida ocorre após meses, presta atenção, a medida ocorre após meses de disputas entre os Rothschild, que representam o FMI, e o Banco Mundial, os Rockefeller. Disputas. Quando eu falo de disputas, presta atenção. A maioria da dinastia Rothschild já está desertando. São dissidentes. Ok, meus amigos? Abandonaram o barco. Já estou abandonando o barco. Agora os Rockefeller não. Eles mantêm a agenda da cabal à risca. Eles não largam o osso de jeito nenhum. Tá? Então tá tendo essa briga. E os chineses sobre a dívida do país. Os financiadores dos escuros pediram à China que perdoasse a dívida do Sri Lanka. Por favor, perdoe a dívida do Sri Lanka. E a China disse, é bom que vocês também façam isso, né? Perdoe a dívida dos outros, porque e vocês não perdoam, né? Vocês vivem de especulação, seus hipócritas. A Cabal disse que não faria. Esse argumento é repetido em todo o mundo. Impressionante. Né? Aqui. Observamos que os jornalistas corporativos estão surpresos com o fato de que o dinheiro não ter aparecido, apesar dos funcionários do FMI e do Banco Mundial estarem concedendo novos empréstimos a países como o Paquistão. Eles são instruídos repetidamente a, abre aspas, esperar pela próxima reunião do G7, dos países mais ricos do mundo, mas as reuniões vêm e vão e nada de din-din. E o din-din não aparece, apenas conversa mole, o protelando. Uma fonte do MI6 diz que todos os países em desenvolvimento podem em breve abrir mão de seus empréstimos, ou seja, não vão depender mais nem do FMI e muito menos do Banco Mundial. Por que será? Por causa do novo sistema financeiro, que já está sendo o quê? Testado, experimentado e muito em breve entrará em vigor, graças a o principal, o Putin. Muito bem. Lógico, tem outras pessoas envolvidas. A Argentina falida decidiu usar o Yuan chinês e os direitos especiais dos saques, CDRs, para pagar o FMI, aparentemente devido ao rompimento dos Rothschild franceses com os Rockefeller. Isso significa que o FMI fingiu pagar a si mesmo, criando CDRs do nada e pegando dinheiro emprestado dos chineses. Essas manobras realmente, assim, como eu falei para vocês, eles fazem dinheiro do nada, enquanto o setor produtivo não consegue pagar as suas contas. Sofre e sofre muito, com muitas dificuldades. Eles colocam várias barreiras quase que intransponíveis para o sistema produtivo, enquanto o setor especulativo, para aqueles que têm bilhões e trilhões, é uma maravilha. Eles ganham dinheiro do nada, tá, meus amigos? Sem fazer nada. Muito bem. Sem produzir nada, que é o pior. Porque se pelo menos eles investissem em produtividade, tudo bem. Não, pura especulação financeira. E nada produtivo. Aqui. É importante notar que não havia dólares americanos no jogo. A última vez que os franceses tentaram fazer algo assim, o chefe do FMI francês, Dominique Strauss-Kahn, foi falsamente acusado de abusar. Aqui, aconteceu isso daqui, ele foi acusado. Isso aconteceu logo depois que ele soube que o ouro do FMI destinado a apoiar o CDR, com o substituto do dólar, havia sido surrupiado pelos Estados Unidos. Talvez esse novo movimento dos franceses tenha algo a ver com a agitação na França. Aliás, pode ser com essa batalha, tá, meus amigos, entre os Rothschild e os Rockefeller. É um resultado. O efeito dessa batalha. A Comissão Europeia apresentou uma proposta de alteração no orçamento no qual os Estados-membros são solicitados a pagar dezenas de bilhões de euros. O presidente da Hungria já se manifestou, já mostrei para vocês em outras notícias passadas, que isso é simplesmente algo inaceitável. Trevosos agora também estão tentando lucrar com o conflito na Usantia. Esses eventos também são acompanhados por muitas cenas corporativas. Abre aspas. É tudo um filme. O que essas pessoas vestem todos os dias, que elas conhecem quando entram e que dizem umas às outras. É como é filmado, editado, tá ok? É tudo um grande show. Disse um agente dos Estados Unidos em um comunicado. Aqui o Sergei Lavrov, braço forte do Putin. Abre aspas. Todo mundo sabe que o Zé não é de forma alguma independente. Olha só, não é independente. Tem alguém por trás dele. É um boneco de corda. Dizem a ele o que deve fazer, que política seguir. Entenderam? Tem um ventríloco por trás dele. É inútil falar com ele.
Disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Ele sabe, né? Sabe muito bem. É que essas pessoas não têm como negociar, porque eles são milionários. Muito bem. Aqui. Agora o verdadeiro Wagner foi implantado na Bielorrússia, apenas 80 quilômetros da capital uzantiana, Kiev. De acordo com Nathaniel Rotheid, terminando esse tópico aqui, atualização do Benjamin Fulford, presta atenção. De acordo com Nathaniel Rotheid, herdeiro da fortuna da família Rotheid, sem a Uzantia, a ordem global não pode sobreviver. Se nós perdermos a Uzantia, a Cabal perde tudo. Por isso que é tão importante a operação militar especial do urso. Entenderam agora, meus amigos? Muito importante. Ele também disse que Xi foi o segundo próximo a ser o homem mais perigoso do mundo, ao lado do Putin. Interessante. Né? Isso denota que o Xi está trabalhando para a aliança, sim. Tá? Principalmente numa declaração do Nathaniel Rotheid. É bom compreender, meus amigos, quando eu falo que os Rotheid estão virando a casaca, não são todos, tá? Grande parte deles. Também existem alguns membros dos Rockefeller, mas ainda existem membros, mais predominantemente dos Rockefeller, mas tem ainda aqueles que não querem largar o osso também do lado dos Rotheid. É bom vocês compreenderem isso, tá? Porque as pessoas gostam tudo de 880, é todo mundo, não é todo mundo, é parte, é uma parcela, ok? Não engloba todos. Quando os metacapitalistas caírem nos Estados Unidos, todos os países controlados pela Cabal vão ter o mesmo destino. Todos. Argentina, Brasil, todos. Entenda isso de uma vez por todas. Entenda que tudo o que acontece no Brasil, o Brasil é apenas uma sombra do que acontece nos Estados Unidos. Tudo que acontece nos Estados Unidos se repete ou tem a sua versão brasileira. É como se fosse exatamente um roteiro. Só muda os atores. É o mesmo filme, é uma versão. É uma versão do mesmo filme. Ok, meus amigos? Exatamente igual. Então a resolução dos Estados Unidos vai ser replicada aqui no nosso país. Tem pessoas falando assim, olha, por favor, meus amigos, quando eu falo cabal, é cabal negra. Não tem nada a ver com a cabala branca judaica, da cultura judaica, por favor, tá, meus amigos? Então, quando a gente vai estudar as coisas, é importante a gente trazer a lição de casa direitinho, para a gente não confundir alhos com bugalhos. Ok? Muito bem. Aqui, atualização do JP, dia 6/7/2023. 2023. Em um total de 5 soldados, entre Marinha, Exército e Força Aérea, JP e os demais militares foram pegos por ônibus branco. Por um ônibus branco. Eu já apresentei aqui, meus amigos, eu tenho a coleção de todos os slides. Para mim, isso aqui é como se fosse, assim, uma coleção, para mim, que é inestimável, de todas as atualizações do JP. Eu tenho todas. Eu acompanho sempre a atualização do JP. O JP é o maior insider da atualidade. Ele é um militar da ativa da Aliança da Terra que nos informa. JP é um codinome, porque eu tenho certeza que vai aparecer alguém perguntando quem é o JP. É normal. Principalmente as pessoas que são novatos aqui no canal. Muito bem. Então, o JP, em mais uma das suas missões secretas, ok? Ele foi um total de 5 soldados, e eram soldados da Marinha, do Exército, de vários segmentos diferentes. E JP e os demais militares foram pegos por um ônibus branco. E eles estavam vestidos o quê? Com roupas civis. Ninguém estava com roupa militar. Estavam à paisana. Tá? Em outras palavras, todos estavam à paisana. E viajaram para um local secreto nos Estados Unidos. O JP falou, quando ele foi entrevistado pelo Dr. Michael Starr, falou, olha, infelizmente, ele não aparece a cara, tá, meus amigos? Ele só usa o áudio. Tá? Ele não aparece o rosto, porque não tem permissão para isso ainda. Eu não tive sinal verde para dar o local exato da instalação, então não posso revelar isso por hora. Muito bem. É totalmente compreensível. Todos falavam entre 2 ou 3 línguas, os militares, tá, meus amigos? Diferentes. Francês, português do Brasil. Aliás, o JP fala português, ele fala espanhol e fala inglês. Espanhol, sul-coreano, russo e uzantiano. Que fantástico. Realmente impressionante. Ucraniano. Meus amigos, nesses programas secretos, certeza absoluta, não é só por causa dessa atualização do JP isolada. O JP já falou que militares brasileiros participavam dessas operações. Então, com certeza, tem militar brasileiro que trabalha com o JP, tá? Muito bem. Eles foram levados a uma instalação, uma sala grande metálica, onde eles entraram e se depararam com vários extraterrestres nórdicos. O que é um extraterrestre nórdico? Uma característica de pessoas do leste europeu, pessoas bastante brancas. Mas aqui, meus amigos, esses ETs eram muito pardos, branco como a neve. Mas quando eu falo branco, é branco mesmo. Algo que chama a atenção. Com cabelos brancos, imagine, pele branca, muito branca, branco como a neve, e cabelos brancos e olhos azuis. Essas pessoas, meus amigos, vivem entre nós, estão infiltrados na nossa sociedade. Acredite ou não. E para se disfarçarem,
Eles usam o quê? Maquiagem, para não ficar com a cara tão pálida. Cara pálida, agora lembrei do índio. Então eles usam essa maquiagem e pintam o cabelo. Né? Pintam o cabelo de escuro, né? Um loiro, para não dar muito na cara, porque senão vai chamar a atenção e eles vão acabar sendo identificados. Né? Para não chamar a atenção. E usam também lentes de contato. Lentes de contato, entenderam? E trabalham, o mais interessante, e trabalham em várias instalações e departamentos do governo americano, ou ocupam cargos civis em diferentes regiões dos Estados Unidos e do mundo. Não é só nos Estados Unidos, tem no Brasil também. Tá, meus amigos? Isto é impressionante. Para vocês entenderem isto de uma forma profunda, meus amigos, detalhadamente, que é o importante, existem inúmeras evidências históricas que esses extraterrestres se fazem presentes no nosso meio há muito tempo. E eu não posso deixar de passar para vocês essas evidências nesse instante, porque com certeza vai ter alguém dizendo assim, mas isso é história. Não existem fatos que comprovam. Até políticos fizeram depoimentos. Russos! O Medvedev falou isso em 2003. O Medvedev, que é um dos homens mais influentes, mais próximos do Putin. Ok? Muito bem. Eu vou ter que mostrar essas evidências. Eu faço questão. Principalmente porque tem que reforçar essa informação. Vamos ver pessoas na história, cientistas que falam que extraterrestres vivem entre nós, se passando por humanos, infiltrados em nossa sociedade. Seres de Alpha Centauro. Por isso que é muito importante, presta atenção, você acompanhar a live desde o início. Porque se você pegar a live no meio, com certeza você não vai conseguir juntar os pontos. Ok? Muito bem. Alex Collier conta que muitos desses extraterrestres que se passam por humanos em missões tiveram filhos aqui na Terra com humanos. Incrível! Além de estarem infiltrados, alguns casaram com humanos e tiveram filhos híbridos de Alpha Centauro. É bom salientar aqui, meus amigos, que o nosso DNA é compatível, perfeitamente compatível com seres de Tau 7, Alpha Centauro e mesmo Pleiadianos, ok? Só que é bom frisar aqui que eles reduzem a sua densidade, então eles são seres da quarta, quinta densidade, que reduziram a sua densidade para viver no nosso mundo de terceira densidade. Eles podem fazer isso. Que é o mesmo caso do Valtor em 1957. Ok? Muito bem. O William Tompkins, aqui, finado William Tompkins, engenheiro aeroespacial. Não é qualquer um. O William Tompkins fala também, aliás, o William Tompkins é um dos maiores insiders de todos os tempos, não o maior de todos os tempos. O William Tompkins fala também de muitos extraterrestres que trabalharam em várias empresas, como a Douglas Air, a TRW também, ajudando a Marinha dos Estados Unidos a desenvolver tecnologias. Michael Salla fala do projeto Odin, de comunicação espacial coordenada pela SpaceX, em conjunto com a Space Force, que trabalha com seres extraterrestres. E aqui já envolve até o Elon Musk. Interessante. Vamos para o próximo. Mas não para, é muita evidência. Você tem que ouvir todas. As informações de Goods Smith falam sobre diferentes tipos de extraterrestres que se infiltraram na Terra, sendo monitorados por uma agência secreta, criada exclusivamente para esse fim. Ecoou que Dmitry Medvedev, ele junto com Lavrov, tá? São os homens mais próximos do Putin hoje. O primeiro-ministro da Rússia disse sobre a existência de tal agência em dezembro de 2012. Junto com uma maleta, presta atenção nisso, com os códigos nucleares, o presidente do país recebeu uma pasta especial Top Secret. Esta pasta, em sua totalidade, contém informações sobre alienígenas que visitaram o nosso planeta. Junto com isso, você recebe um relatório do serviço especial absolutamente secreto que exerce controle sobre alienígenas no território de nosso país. O sargento-mor, Robert Dean, tá aqui a foto dele já falecido também. Por exemplo, afirma que um documento secreto da OTAN, que ele testemunhou em 1964, descreveu como os líderes políticos e militares foram visitados e interagiram com extraterrestres de aparência humana. E poderiam facilmente se misturar à sociedade humana. O que realmente preocupava os líderes da OTAN, segundo Dean, era que os extraterrestres poderiam estar andando nos corredores dos principais instituições políticas e militares. E aqui está a fotinho icônica de 1957, do Valtor, da Gillian, que está aqui do lado, a sua esposa, Dom, seu irmão. Pena que a Tânia não está aparecendo aqui, que eram os dois casais. Tá, meus amigos? Todos eles o quê? São o quê? Do comando Ashtar, de Vênus. Muito bem. Vamos para o próximo. Ou seja, esses seres aqui, meus amigos, entenda isso. Da quinta densidade. O Valtor diz que ele tinha 2 corações e um pulmão. Porque fizeram um raio-x, está no livro do Frank Strangers. Esse rapaz que você está vendo aqui. 2 corações e um pulmão. Então, da quinta densidade, eles reduziram a sua frequência para conviver e andar, caminhar na Terra na terceira densidade, para cumprir essas missões. Muito bem. Próximo. George Adamski, não para, é muita evidência, é muita coisa. George Adamski foi o primeiro a escrever sobre extraterrestres vivendo secretamente entre a população humana. Eles aparentemente se pareciam tanto conosco que conseguiriam empregos
moravam em bairros, dirigiam carros e podiam se misturar facilmente com a população humana. Adamski escreve sobre como eles contataram para marcar reuniões que levaram seus famosos voos a bordo de veículos extraterrestres. Impressionante. E aqui eu estou mostrando para vocês, meus amigos, evidências históricas de várias testemunhas diferentes entre políticos, militares e contatados. E cientistas também. O famoso encontro de Adamski no Desert Center com um extraterrestre, emergindo de uma nave de reconhecimento em 20 de novembro de 1952, foi visto por 6 testemunhas que assinaram a declaração juramentadas, confirmando a versão dos eventos de Adamski. De fato, 4 das testemunhas relataram que havia acontecido a um jornal próximo, de Phoenix Gazette, que publicou uma história em 24 de novembro com fotos e esboços. Está aqui para vocês, meus amigos. Meus amigos, olha isso aqui. A nave e o ser saindo da nave. Impressionante. Aqui a foto da Adamski. 1952. Próximo. O encontro do Desert Center estava entre as alegações. É bom dizer que o Adamski tem várias fotos. Ninguém conseguiu dizer que essas fotos eram falsas, tá, meu amigo? Não teve. Né? Fotos todas verdadeiras. O encontro do Desert Center estava entre as alegações de Adamski sobre contatos terrestres. Que, de fato, terrestre que, de acordo com o pesquisador de obras, o Timothy Good, já mostrei várias informações, mas um grande pesquisador, um dos maiores do mundo, foram relatados com precisão e verificáveis. Ninguém até hoje conseguiu contestar as alegações de George Adamski. Tá? Aliás, existe o Instituto George Adamski. Eu vi uma entrevista do representante do Instituto George Adamski que falou: ninguém até hoje conseguiu refutar ou questionar ou contestar qualquer foto, qualquer afirmação do George Adamski. Ninguém. No primeiro capítulo do seu livro, Por Dentro dos Discos Voadores, Adamski relatou que seu encontro com 2 extraterrestres enquanto estava sentado no saguão de um hotel de Los Angeles em 18 de fevereiro de 1953. E ele conseguia detectar a presença dos extraterrestres porque tinha uma frequência elevada. E eles conseguiam, você conseguiu nos identificar, então a gente vai se revelar para você, Adamski. Sensacional. Isso aconteceu também com o Jorge Van Tessel. Tá, meus amigos? Aconteceu também com o Howard Menger. O Igor Swang, que foi o primeiro empate intuitivo do projeto Stargate, ele conseguia entrar no mercado, ele sabia se a pessoa era extraterrestre, aquela mulher lá é extraterrestre. E era extraterrestre mesmo, tá, meus amigos? Aqui. Abre aspas, olhei para o meu relógio de pulso e vi que marcava 10h30. Justamente nesse momento, 2 homens se aproximaram, do qual se dirigiu a mim pelo nome. Ambos eram completos estranhos, mas nada em sua aparência indicava que eles não passavam de jovens empresários. Não tinha nada, né, uma pessoa qualquer, não tinha nada que os denunciasse como seres extraterrestres. Um deles sorriu quando se dirigia a mim pelo nome, Adamski. Ele estendeu a mão e quando ele tocou a minha, uma grande alegria me encheu. Interessante. Pegou na mão, sentiu algo diferente. Isso aqui, esse ser, ele não é desse planeta, literalmente não é. Adamski continua explicando como ele foi com eles em seu carro para viajar a um local remoto no deserto. Juntos saímos do saguão e andamos entre eles cerca de 1 quarteirão do hotel. Eles entraram no estacionamento, não tinha um carro esperando. Eles não tinham falado durante esse curto tempo, mas interiormente eu sabia que esses homens eram verdadeiramente amigos. Eu senti, não, eu posso confiar nessas pessoas. Imagine você fazer um passeio com pessoas que você nunca viu na vida de madrugada. Este era o caso. Mas ele sentiu confiança. Não senti vontade nem sequer de perguntar ou questionar para onde nós iríamos. O homem mais alto falou pela primeira vez ao dizer: você tem sido muito paciente. Sabemos o quanto você está se perguntando quem somos e para onde estamos levando você. Porque eles são telepatas, empatas intuitivos. O orador sorriu e indicou ao motorista: ele é do planeta que você chama de Marte. Eu sou daquele que você chama de Saturno. E sua voz suave, agradável, provavelmente do comando Astar, tá? Que Saturno existe uma instalação, tá, meus amigos? Em voz em inglês perfeito, fiquei me perguntando como e onde eles aprenderam a falar tão bem a nossa língua. O que se segue na próxima passagem é verdadeiramente notável, na medida em que revela a verdadeira extensão em que os extraterrestres se fundiram com a população humana comum. Abre aspas. Nós somos o que você na Terra pode chamar de homens de contato. Olha que interessante. Homens de contato. Nós vivemos e trabalhamos aqui, porque como você sabe, é necessário na Terra ganhar dinheiro para comprar roupas. Infelizmente, vocês dependem dessa porcaria. Comida e muitas coisas que as pessoas devem ter. Já vivemos em seu planeta há vários anos. No começo tínhamos um leve sotaque, mas isso foi superado. Depois que se despediram de Adamski, os extraterrestres deixaram o carro de lado de fora e havia uma espaçonave os esperando e eles partiram. Howard Menger também teve contato com os extraterrestres, meus amigos. Aliás, ele viu uma mulher, né, quando ele era pequenino, no caminho da escola, que é uma história também impressionante. Howard Menger. Aqui, o Valtor, que tinha 2 corações, um pulmão e um enorme pulmão, um grande pulmão, e 2 fígados. E proporcionava a ele viver muito mais tempo. Sensacional. Aqui no livro do Frank Strangers. Maravilhoso. Meus amigos, muitas evidências aqui. O Igor Swang também, primeiro empate intuitivo, ele ia no mercado e ele conseguia identificar a presença de seres extraterrestres.
Interessante que agentes de 3 letras o acompanhavam e falavam, olha, você está identificando, você sabe quem é, mas não entre em contato com eles, não fale com eles. Eles queriam suprimir isso, eles não queriam que as pessoas comuns conhecessem os extraterrestres. Eles tinham muita preocupação, porque senão a verdade seria revelada. Impressionante, tá aqui a foto do Wing Suang, fabuloso, primeiro impacto intuitivo, maravilhoso, meus amigos. Aqui, outro caso de denunciante que ajuda a ilustrar o uso das forças especiais para tal trabalho de monitoramento é o testemunho de um suposto ex-membro da elite britânica, especial, Bolt Service, está aqui para vocês, a insígnia, que afirma que durante seu emprego ele teve que prender 2 mulheres que ele acreditava serem extraterrestres. Imagine você, recebeu um pedido, olha, aquelas 2 mulheres, prende elas, detenha elas, infelizmente elas terão que ser detidas porque elas são extraterrestres. Sem falar dos bebês que foram entregues. Muito em breve, eu vou apresentar a live do Jerry Willis. Jerry Willis fala sobre os bebês que foram entregues aqui para viver, para serem educados na Terra como humanos. Tá, meus amigos? Então, a gente fala muito de semente estelar, mas além das sementes estelares, existem os seres extraterrestres, assim, reais mesmo, que estão infiltrados na nossa sociedade. Então, é algo realmente esplêndido. Fantástico. Então, tem os seres extraterrestres espirituais, que são os sementes estelares, não biológicos, mas existem os seres extraterrestres físicos, biológicos, que vivem em nosso planeta, infiltrados em nossa sociedade. Muito bem. Vamos continuar, que a live está muito interessante. Embora. Muito bem. Continuar aqui com a atualização do JP. Deixa eu ver se está tudo ok. Tudo ok. Esses extraterrestres se comunicam com todos os outros extraterrestres de outros países. Outros países se comunicam de forma global, numa comunidade integrada por eles. Eles vivem em harmonia e felizes, mesmo com diversos membros vivendo em vários países pelo mundo. Ok? Muito bem. Fantástico. Então, todos esses seres extraterrestres que se passam por humanos, que estão infiltrados na nossa sociedade, tanto no setor militar quanto no setor civil, eles estão espalhados em todo o mundo e eles se comunicam, tá? Eles trocam figurinhas. Muito bem. JP conta que no local viram 4 salas diferentes. Eles entraram em uma delas, o qual possuía um grande corredor. E entraram uma entidade com pele viscosa. Imagine vocês, uma entidade com pele viscosa, parecia escamas, como se estivesse coberto de lodo. E estava sentado numa cadeira semelhante à do Star Wars. Lembra do Star Wars? Isso aqui, exatamente isso aqui, meus amigos. Numa bola na base que locomovia a cadeira. E por que ele usava esse dispositivo? Porque era um ser aquático. Como se tratava de um ser aquático, ele tinha que ter uma adaptação para poder viver na superfície, né, fora d'água, literalmente, né, para viver fora d'água, que é seu habitat natural. JP tem certeza que se tratava de um ser aquático, e a cadeira com o dispositivo era uma adaptação para se locomover em terra. Havia outros extraterrestres com orelhas ligeiramente pontudas, parecido com um indiano, com olhos verdes, orientais, pele laranja, cílios gigantes. Imagine vocês, aqueles cílios gigantes, tem mulher que coloca os cílios, né, gente? Esse aqui não precisa, fica com cílios gigantes. E sobrancelhas grandes. Esses seres, para se passarem por humanos, eles têm que fazer algumas adaptações. Eles tinham que cortar os cílios e fazer as sobrancelhas. E dessa forma poderiam se passar por orientais perfeitamente. Poderiam passar pela rua como orientais, da Indonésia, por exemplo. Agora que vai vir a parte interessante, a cereja do bolo dessa live. As 4 salas tinham datas precisas, como do ano de 2090, presta atenção. Portas, presta atenção, assim. Isso é surreal, meus amigos. Olha só. Nessa instalação subterrânea, onde JP mais 5 militares estiveram presentes em missão, tá? Depois vocês vão entender a missão dele. Tinha uma porta com escrito 2090, 2050, 1940 e 1560. Só que essa porta aqui de 1560, ela mudava de número. Ela ia de 1500 até 1560. Algo curioso. Aliás, surreal. Surreal. JP perguntou a um dos envolvidos se eles poderiam mudar os acontecimentos. Presta atenção nisso aqui. É impressionante. Aqui. Terceira, e tinha uma que mudava de 1500 até 1590. É impressionante. Nas portas das salas havia fotos que pareciam reais. Eles trabalhavam nas linhas do tempo. Na verdade, quando você abria a foto, parecia uma paisagem, tá, meus amigos? Parada. Mas, na verdade, era a época de cada uma dessas datas. Você abria a porta, você ia para 1500. Você abria essa porta, você ia para 1940. A outra, 2050 e a outra, 2090. O Randy Kramer fala da Time Corp, que era o quê? Os trabalhadores do tempo. O Andrew Basiaco, também crononauta, fala desse trabalho nas linhas do tempo. E agora, quem está trabalhando no tempo são os chapéus brancos, meus amigos, juntos com os extraterrestres, para acelerar os acontecimentos, acertar, ajustar todos os acontecimentos para que não ocorra qualquer tipo de atraso. E eles estão recrutando pessoas para trabalhar nisso daí. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
Muito bem. Para viajar no tempo. Muito bem. JP pergunta a um dos envolvidos se eles poderiam mudar os acontecimentos. Mas a gente viajar no tempo, será que a gente pode mudar os acontecimentos? E ele respondeu que não, porque se você volta no tempo, tudo já aconteceu. E se já aconteceu, você não mudou nada. É óbvio. Se você foi para o passado, já aconteceu, não tem como mudar. Meus amigos, essa informação é do estúdio Sutherland e do próprio, é a mesma opinião do André Basiago, todos os crononautas. Quando você viaja no tempo, não existe esse negócio do paradoxo do avô. Isso é coisa de filme de Hollywood, como De Volta para o Futuro. A realidade é bem diferente. Quando você vai para o passado, você cria uma linha de tempo alternativa. Essa linha de tempo alternativa tende a sumir, porque a linha de tempo dominante é que rege a linha do tempo. Então, o que eles fazem? Então, você pode me perguntar assim, então, Demis, para que viajar no tempo? Para recolher informações e dados privilegiados que, de outra forma, você não conseguiria. Imagine você testemunhar eventos pessoalmente e recolher informações, livros, dados. Isso te dá uma vantagem muito grande. Ainda mais se você puder ir para o futuro. É isso que se trata. Entenderam, meus amigos? Impressionante. Impressionante. Agora, tem uma coisa. Você pode, sim, levar informações do futuro para o passado. Se eu levo informações do futuro para o passado, essas informações vão correr no tempo, entenderam? Até o presente. Então você pode mudar o presente e, por conseguinte, o futuro através de informação. Mas você não consegue mudar o tempo instantaneamente através de mudança de acontecimentos. Se vocês quiserem saber detalhes de como que funciona isso, eu tenho já uma live prontinha. Aliás, já está pronta. É que o tempo, a gente vai ter que fazer uma palestra, né, seminário, porque o negócio é muito grande. Tá, meus amigos? É um tanto complexo. Ok? Muito bem. Eles explicaram que isso era para estudar as linhas do tempo e entender o destino da humanidade para investigação. JP comenta que, além dos Estados Unidos, existem outros 3 países que possuem essa tecnologia. Então, tem os Estados Unidos, por certeza, eu acredito que China, Rússia e algum país da Europa também tem essa tecnologia. Eu não ficaria surpreso se fosse o Brasil, tá, meus amigos? Os extraterrestres disseram que dominam a viagem no tempo há muito tempo. Ficou até redundante, mas é isso mesmo. Tá? E, de certa forma, os seres humanos também têm essa capacidade. Quando ouvem as vozes do passado e do futuro em suas mentes e ativam o seu superconsciente, mesmo dormindo. Quando você ativa o seu superconsciente, segundo o Randy Kramer, é a melhor forma de você ativar o quê? Ter contato com o seu eu superior. A partir desse momento, você consegue romper a barreira do tempo e você consegue estar, você consegue ter imagens nítidas do passado e do futuro. Ok? Viajar no tempo, meus amigos, engloba a tecnologia de teletransporte. Aliás, todo OVNI viaja no tempo. Eles conseguem torcer o tecido do espaço-tempo. Ok? Conseguem torcer o tecido do espaço-tempo. Então, viajar no espaço é viajar no tempo. Todo ser extraterrestre que usa portal viaja no tempo. Porque, assim, da mesma forma que você pode estar do ponto A para o ponto B do universo através de teletransporte, você também pode romper a barreira do tempo. E eu posso estar do ponto A no ponto B em outro tempo. Entenderam? Tanto no tempo quanto no espaço. Interessante. Quando você rompe o tecido do espaço-tempo, não existe distância e não existe tempo. Eu posso estar no futuro, eu posso estar no passado, em qualquer lugar. Não, a linha do tempo, é isso que eu estou dizendo, meus amigos. A linha do tempo, ela foi o quê? Alterada positivamente. Mas os extraterrestres estão coordenando para que isso possa andar o mais rápido possível, junto com a Aliança da Terra. O Bill Wood, aí vocês já estão confundindo as coisas. O Bill Wood, em 2012, por isso que é importante fazer uma palestra só sobre isso. Se vocês quiserem, eu vou ter que fazer uma palestra só sobre isso. Ele fala que as linhas do tempo estavam convergindo para uma direção positiva ou uma destruição total do planeta Terra. Agora, isso pode ser acelerado, como pode ser o quê? Desacelerado. Pode ser atrasado também. O que os seres extraterrestres positivos querem fazer é o quê? Alinhar a linha do tempo de uma forma mais harmoniosa possível para evitar catástrofes e mazelas para a população. Entenderam agora, meus amigos? Para que essa transição possa acontecer da forma mais suave possível, sem grandes contratempos. Porque ninguém quer mais contratempo, ou você quer mais contratempo ainda. Entenderam, meus amigos? Este é o objetivo. Tá ok, meus amigos? Uma coisa, vejam só. O curso do tempo, ele é definido para o destino final. Agora, o que acontece no meio do caminho não está definido. Então, no meio do caminho, você pode ter vários percalços terríveis, que pode trazer e ceifar muitas vidas. E você não quer isso. Você quer que isso aconteça, que esse processo seja o mais suave possível. E é isso que eles estão fazendo. Vocês estão compreendendo? Você tem o quê? O destino final. Agora, você pode ter um caminho tortuoso. Você pode percorrer um caminho sombrio, tortuoso, doloroso, difícil. Entenderam, meus amigos? Alfred Lumberman,
Alfred Lam também é um pesquisador de exopolítica, tá, meus amigos? Conta que o governo dos Estados Unidos tem usado tecnologias de viagem no tempo e teletransporte por mais de 40 anos. Mas até agora ele não falou sobre elas. Só continua a acumular experiência. O teletransporte de longa distância é um meio de transporte barato, ambientalmente amigável e gratuito. E muito bom. É melhor que andar de disco voador, porque vamos convir, teletransporte é maravilhoso. Imagine, eu estou no Brasil e num piscar de olhos eu estou nos Estados Unidos. Estou na Lua, estou em Marte. É muito melhor. É o melhor sistema de transporte do mundo. Muito bem. Vamos para o próximo. Basiago disse, Andrew Basiago, advogado, tá, meus amigos? Já foi candidato até presidente dos Estados Unidos. O Andrew Basiago. Diz que durante sua participação no programa Projeto Pegasus, ele viajou no tempo 8 vezes. E eles escolhem pequeninos, porque pequeninos têm habilidades psíquicas que facilitam a viagem no tempo, diferente dos adultos. Aliás, a gente tem essa habilidade na nossa glândula pineal. Ok? Muito bem. Ele viajou no tempo 8 vezes e a máquina do tempo foi construída principalmente com base em planos que foram encontrados no apartamento de Nova York do engenheiro Nikola Tesla, após sua desencarne em janeiro de 1943. Aliás, foi o pai do Andrew Basiago, tem história inteira aqui com dados para vocês, que desenvolveu a máquina do tempo embasada nas pesquisas de Tesla. O teletransportador consistia em 2 estrondos elípticos, cinzas, com cerca de 2,5 metros de altura, separados por cerca de 3 metros, entre os quais uma cortina cintilante, do qual o Tesla chamou de energia radiante, que tem a ver com o PRIO. Veja só, o PRIO, que, é a energia, que os extraterrestres reportam a energia vril, da Kundalini. Veja que você pode, o próprio ser humano pode fazer isso, tá, meus amigos? É só ver o caso do Jean Charles Moya, que consegue se teletransportar. Uma pessoa que consegue se teletransportar também consegue viajar no tempo, pelo menos em tese, tá? Foi transmitida, diz Basiago, abre aspas, a energia radiante é uma forma de energia que Tesla descobriu que é latente, penetrante no universo e tem entre suas propriedades a capacidade de dobrar o tempo e o espaço. Aliás, todas as naves, discos voadores e antigravidades são equipadas com este recurso. Recentemente, ouvindo uma música japonesa, Jean Charles Moya começou a pensar no Japão. Ele começou a meditar no Japão. Aliás, ele tem uma conexão de alma muito grande com o Japão, porque ele viveu uma das suas reencarnações no Japão, em Sendai, no Japão, onde ele perdeu a sua esposa e foi perseguido. Como ele se comunica com um amigo chamado Kevin, que morava lá, o seu GPS, de repente, começou a apontar para uma região chamada Sendai, no Japão. Jean Charles, inclusive, em outra vida, viveu nessa região em 1175. Quando o imperador se rebelou contra os moradores locais e sua esposa acabou falecendo em seus braços. Ele tem contato com essa série extraterrestre de Sirius B, né, que eles têm essa característica oriental, só com os olhos muito maiores. É como se fosse um mangá, né, Nietzsche? Literalmente. O Tsu tem aparência semelhante a um traje similar ao que é retratado por Helena Danan sobre as características de alguns seres de Sirius B. O GPS ficou doido. Em uma fração de segundos, Jean Charles esteve em Sendai e voltou. Ele foi até Sendai e voltou. Ele fez um vídeo do GPS mostrando que aquilo não era normal. E aqui está a evidência. Tá, meus amigos? E tem mais. Jean Charles foi estudado pelo Dr. Dan Winter, tá aqui para vocês, que fez pesquisa com vários pequeninos que possuem dons especiais. Isso foi reportado por Caroline Carr em seu documentário sobre os super-humanos, onde pequeninos podiam ler livros com os olhos vendados, movimentar objetos com o poder da mente, entre outras habilidades incríveis. Ondas gama. E o mais interessante de tudo, meus amigos, o que possibilitava o Jean Charles se teletransportar é que ele tinha uma alta concentração de ondas cerebrais do tipo gama. Nós temos alfa, beta, beta, delta, teta e gama. As ondas gama são responsáveis pelo teletransporte e pela viagem no tempo. Aliás, os pequeninos como Rebecca Rose, para conseguir viajar no tempo através da máquina de Montauk, elas tinham que ter uma incidência muito grande de ondas cerebrais do tipo gama, que são responsáveis por nossa criatividade e imaginação. Impressionante, não, Nietzsche? Imaginação. Por isso que os pequeninos eram usados no projeto Montauk, porque eles têm uma capacidade imaginativa muito maior do que os adultos. A onda cerebral conhecida como gama, definida por frequência entre 30 Hz e 70 Hz, a mais alta de todas, é uma onda de frequência. Essa onda é correlacionada ao processo de estímulos visuais, táteis e auditivos, sendo influenciada principalmente pela reação visual e da criatividade. E quando falo estímulo visual, é o estímulo visual mental, visualizar coisas. Olha o poder que você tem. Se você visualizar uma coisa, estiver com ondas cerebrais do tipo gama, você pode se teletransportar, assim como Jean Charles Moya, que é o mesmo princípio da viagem no tempo. Meus amigos, a viagem do tempo foi feita assim. O pai do Andrew Basiago, os engenheiros, as agências de 3 letras queriam fazer o teletransporte. Só que, acidentalmente, como eles descobriram o teletransporte, eles também descobriram a viagem no tempo, porque uma coisa está conectada à outra.
Entenderam? Dobrar o espaço-tempo é não simplesmente você se locomover do ponto A do ponto B, mas também você pode se locomover do ponto A do ponto B no tempo. Não só no tempo, mas como no espaço também. Compreenderam? Tanto no tempo quanto no espaço. Incrível. Por meio desse campo, os participantes do projeto pulavam no túnel vortal. E quando essas fechavam, estavam em seu destino. Parecia que o túnel estava se movendo a uma velocidade tremenda e não se movendo, já que o universo estava ao nosso redor. Continuou Basiago. Basiago disse que cada uma das suas visitas ao passado foi diferente, como se ele tivesse nos enviado para realidades alternativas, ligeiramente diferentes, em linhas do tempo adjacentes. Então, meus amigos, a realidade, existe uma matriz temporal. A matriz temporal, ela é construída pela energia e pela vontade de todas as pessoas que vivem na Terra. Agora, se eu viajar no tempo, eu crio o quê? Uma linha alternativa, um caminho alternativo. Só que esse caminho alternativo não se torna a realidade. Para que esse caminho alternativo se torne a realidade, eu tenho que fomentar informações no tempo, várias informações diferentes, para que essas informações possam conduzir a linha do tempo até o presente e mudar o futuro. Incrível! Você só muda o tempo através de consciência e energia. Nível de consciência e energia coletiva. Fantástico. Sendo enviado de volta no tempo para o mesmo local e momento, mas locais separados no presente, permitiu que os dois deles estivessem no Teatro Ford ao mesmo tempo. Ele viu ele mesmo no Teatro Ford em 1865. E aqui está a foto do Andrew Basiago no discurso do Abraham Lincoln, em Gettysburg. Aqui ele falou, esse sou eu. Estou aqui na foto. Eu estive lá presente no projeto Montauk. Impressionante. Essa foto foi tirada em 1872, a partir de uma câmera que foi instalada no novo estado de Nova Jersey. E tava ali o Andrew Basiago no meio da multidão. Aqui, ó. Essa aqui sou eu também. Maravilhoso. Eu estava vestido com roupas vintage e parecia um menino comum. Eu usava sapatos masculinos enormes e estava apenas cerca de 100 passos de onde eu cheguei, para onde mostra a foto. Eu fui fotografado muito de perto. Lincoln relatou. Interessante. Muito perto de Lincoln. Estava pertinho do presidente Lincoln. Incrível. Um dia o jovem Basiago testemunhou uma falha na viagem no tempo que aconteceu em outro garoto. E as pernas do pequenino estavam alguns segundos atrasadas, desde o momento que o corpo principal se movia. Basiago contou que o menino estava deitado e se contorcia de dor. E tinha tocos para as pernas, ou seja, perdeu as pernas. As pernas foram amputadas. Porque uma viagem não foi bem sucedida. Tá, meus amigos? Impressionante. Então, os escuros, vamos retornar aqui. Aqui tem toda a história de como começou a viagem no tempo. Tá, meus amigos? Foi em 1952, quando eles perceberam que os OVNIs, eles conseguiam se mover do ponto A para o ponto B. Os OVNIs não ficam piscando. Eles piscam e, de repente, eles estão de um ponto, eles vão para o outro ponto. Aí eles descobriram que eles estavam se teletransportando. E eles queriam saber essa tecnologia. Aí foram atrás do Tesla. Quando eles descobriram o teletransporte, eles descobriram também o quê? A viagem no tempo. Entenderam? É um efeito colateral do teletransporte. A viagem no tempo. Dessa mesma tecnologia. Impressionante. Aqui tem todos os dados. Se eu ficar falando todos os dados, a gente não vai parar mais. Porque é muito dado para ser apresentado. Então, meus amigos, o tempo já está definido? Está definido. Só que o tempo é fixo no destino final. O caminho até você chegar a esse destino final, a essas datas pré-fixadas. Por exemplo, a Helena diz que daqui 20 anos o tempo já está definido. Ok? Então já é um tempo que está estável, está fixo. Mas esse caminho tem várias alternativas diferentes. E o que os extraterrestres, junto com o JP, querem fazer é adiantar esse processo o mais rápido possível. E eles estão recrutando pessoas para viajar no tempo. Ok, meus amigos? E vamos continuar aqui porque é muita informação. Tá? É muita informação mesmo. Então vamos continuar. JP perguntou, essa parte eu já falei. De repente, JP viu chegando esbaforido, né, de 2050. Ele abriu a porta de 2050, entrando na sala de 1550. Então ele pulou de 2050 para 1550. Eles explicaram que isso era para estudar as linhas do tempo e entender o destino da humanidade para a investigação. JP conta que, além dos Estados Unidos, né, isso eu já falei também, os extraterrestres disseram que dominam a viagem do tempo há muito tempo. Acho que esse tópico todo já foi falado. Muito bem. Explicaram também que o JP esteve na Arca e que essas possuem uma tecnologia similar, pois estão conectados entre si por portais, e que isso é o mesmo princípio da viagem no tempo, assim como o teletransporte. Então, viajar por portais, antigravidade, teletransporte e viagem no tempo obedecem o mesmo princípio científico. Isso é confirmado pelo próprio Andrew Basiago. Ok, meus amigos? Com dados. Isso é impressionante. Os crononautas passaram até 10 anos em missão em tempos diferentes. E cada 2 meses o tempo flutua, onde eles podem dar saltos para épocas diferentes e pular de 10 anos para 1 hora, apenas acelerando o tempo. Cogitaram a hipótese de JP ir ao futuro e ativar as arcas no passado e ver o resultado no futuro. Incrível, vai no futuro, né, e ativar as arcas, para ativar as arcas do passado. Então você pode acelerar esse processo. Fantástico, né? Interessante, meus amigos, que eles ficam 8 anos em missão, vivendo numa época diferente.
E isso é muito perigoso, tá? Muito perigoso, porque você fica 8 até 40 anos e você envelhece lá. E depois você retorna, ok? É desse jeito que é feito. Então os crononautas podem ficar 40 anos em missão. Aqui se passaram apenas 8 horas. O nosso mundo passou apenas 8 horas. Ele ficou 40 anos numa época diferente, numa era diferente. Muitos falecem em catástrofes ou acidentes antes de retornarem, até mesmo de velhice, de doença, de um monte de enfermidades. JP menciona que todos os denunciantes que estão aparecendo falando sobre os WAPs, né, que são muitos, aliás, existe um surto de denunciantes, nunca visto antes, na realidade, mudam a gravidade e alteram o tecido do espaço-tempo. Ou seja, os OVNIs são máquinas do tempo. Compreenda isso de uma vez por todas. Todos os OVNIs são máquinas do tempo. Quando nós entrarmos na quarta densidade, não vai existir mais essa concepção de presente, passado e futuro. Entenderam? Ser de quarta densidade, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É isso do que se trata. JP ficou tentado pela oferta, pela possibilidade de ver seus pais novamente. Então fizeram uma oferta para o JP. JP, você não quer trabalhar aqui? Nós estamos precisando de pessoas para serem crononautas. Estamos precisando de voluntários, de recrutas, para essas missões do tempo. Você não quer ser um voluntário? E ele ficou tentado, ele confessa, porque ele queria ver seus pais novamente, que desencarnaram em um acidente. Né? Pai e mãe. JP viu um crononauta voltar de uma missão de 5 anos, e se passaram apenas 3 horas na instalação. Aqui ele voltou com vários livros diferentes, muita informação, relatórios e livros. As 4 salas ficavam no mesmo quarto e a sala de 1550. O que eles estão fazendo, meus amigos, é recolhendo informações do tempo para acelerar a ativação das arcas. Eles querem que essas arcas sejam ativadas o quanto antes. Por isso que estão tendo essas operações no tempo. Quando abria, dava em uma bela colina. Ou seja, cada sala que você abria, cada porta, dava em uma época diferente. Mas quando as pessoas entravam, tudo ficava desfocado, porque o tempo lá, em nossa perspectiva, é acelerado. E apenas podemos ver o local como um todo, ou seja, a paisagem. Então, quando você abre essa porta, você vê apenas uma paisagem. Quando você entra, existe um horizonte de eventos, você sente náuseas, tá? Você fica um pouco enjoado, atordoado, aí você faz a passagem. Aquela que parece uma foto, ele até, na primeira descrição dele, ele parecia uma foto, parecia um banner gigante, mas não era um banner. Você entra ali, aí as coisas começam a se movimentar. Entenderam, meus amigos? É como se fosse uma imagem estática, como se fosse uma fotografia, uma imagem parada. Na entrada do portal do tempo, nos quartos, era como água, é como se fosse um horizonte de eventos, uma ponte entre o tempo e o outro, um tempo e outro. A máquina, o tecido e a tecnologia estava na própria sala. Então a própria sala, meus amigos, era a tecnologia, porque ele sentia vibrar o chão. O JP fala na sua entrevista que ele sentia que a tecnologia estava na própria sala, né? E se podia sentir a vibração vindo do chão. As portas ficavam ovais quando se fazia a passagem. Então você entrava ali na fotografia, ficava parada, aquela imagem parada, aí a porta ficava oval. Parecido com a série de TV dos anos 70, Túnel no Tempo. É. Aliás, isso aqui já era uma forma de revelação, né, Niete, na época. A pessoa fala ficção científica, isso não existe. É sempre assim. Aqui. Na sala havia armários e guarda-roupas com vestimentas de época. Então imagine vocês, meus amigos. Na instalação existiam várias roupas do século XVI, dos anos 40, do futuro também. Roupas futurísticas. Com vestimentos de época diferentes e algumas até futurísticas. JP teve que assinar um documento, assim como seus companheiros, comprometendo-se a não dar as coordenadas do local por medidas de segurança. Porque ele pensou assim, imagine se isso cai na mão dos escuros, né, gente? Não pode. Ou de pessoas do mal. O objetivo da missão era coletar dados sobre as arcas, indo para o futuro e procurando pessoas para se inscreverem nesse programa. Interessante. Eles escolhem o período a partir de 1500. Por que, alguém pode perguntar assim, mas por que a partir de 1500? Porque a partir de 1500, eles conseguem registrar milimetricamente enfermidades, pestes, catástrofes, terremotos, qualquer tipo de evento. E eles conseguem passar essa informação para a pessoa. Entenderam, meus amigos? Antes disso, pode ser perigoso, pois não há dados precisos. Então pode ser perigoso. Então eles fazem apenas de 1500 até 2090, ok? Porque é o que interessa, porque é o que esse espaço de tempo é onde a transição planetária acontece. E todas as tecnologias, ok? Federação Galáctica de Mundos, Confederação, etc. E a existência de todas as colônias. No final do encontro, da missão, foram para uma sala com diferentes plantas, mudas de árvores e vasos que eram de outros planetas. JP viu uma árvore com textura de couro e folhas verdes muito grossas. Imagina, tinha um jardim, ali um jardim, com plantas de outros planetas, que vão ser cultivadas aqui na Terra. Depois disso, eles pegaram um elevador e voltaram para a superfície e retornaram para suas casas. JP termina dizendo que retornou à Arca do Atlântico. Ele voltou à Arca do Atlântico e que tem novas informações incríveis. Ele está apenas esperando luz verde, autorização dos seus superiores para trazer essa informação.
JP, agora eu achei isso aqui super interessante. Presta atenção, não vai embora, por favor, meus amigos. Isso aqui é muito importante. JP também diz que está muito feliz pelos denunciantes que se apresentaram e que conhece muito deles. Isso é bombástico, hein, Net? Que a maioria dos denunciantes que se apresentaram na conferência do Dr. Steve Greer, será que o David Crash ele conhece também, Net? Muito provavelmente. Muito provavelmente ele conhece os denunciantes pessoalmente. Ele parabeniza a iniciativa do Dr. Greer. Abre aspas. Estou feliz e esperançoso que mais denunciantes irão se apresentar. Portanto, os OVNIs e várias entidades irão se manifestar. Várias entidades irão se manifestar. Então, emana energia positiva para dissipar toda a negatividade, pois sabemos que existe um pote de ouro no final do arco-íris. Semeie o amor e se mantenham positivos. Esta é a mensagem do JP. Então, todos aqueles soldados receberam essa oferta. O JP não disse que ele aceitou, não, né, Lete? Ele não afirma, nem diz que sim, e nem diz que não. Espero que não, né, Lete? Porque normalmente vai ficar sem o JP. Eu acho que o JP não vai porque ele tem que ser nosso informante, né? Não é verdade? Gratidão pela presença de todos vocês.